és poderoso, Jesus. Tu és poderoso, Jesus. Tu és amado, Jesus. Tu és adorado, Jesus. Tu és o nosso Rei, Jesus. Tu és a majestade santa. Tu és adorado, Jesus. Tu és o Cordeiro vivo que desceu do céu. Tu és o Deus poderoso. Tu és o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és aquele que não cometeu pecado. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Jesus, nós abrimos os nossos corações em Ti. Eu rasgo meu coração para Ti, Senhor. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu
Tu és santo, Tu és santo, meu Jesus. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, meu Jesus.
Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo,
navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, Ele me compreendeu. que me compreendeu Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Nos batiza com fogo, Senhor. vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Santo Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Começa a falar em novas línguas. e enche-me de novo. Pro teu coração, pro espiritual, pro teu coração, pro sobrenatural de Deus.
cada dia mais o nosso coração, Senhor. Quanto mais nós estamos perto de Ti, Senhor Deus Pai, mais as demais coisas deixam de fazer sentido para nós, Senhor Deus. Enche o nosso coração com a necessidade de a gente estar perto de Ti, Senhor. Para ter mais de Ti, Senhor, nós precisamos estar mais perto de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus Pai, a sempre estar mais perto de Ti, Jesus. É isso que nós precisamos. Ter mais vontade de Te buscar, ter mais vontade de estar perto de Ti, ter mais vontade de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que o Senhor tem. Te agradecemos por esses momentos, Deus. Momentos tão preciosos que nós temos. Te adoramos por isso, Deus. Te exaltamos, Jesus. Continua, Senhor, a vontade em nosso meio. Fala aos nossos corações, Pai, derrama aquilo que o Senhor quer derramar. Pai, em nome de Jesus, coloca por terra toda escamas nos olhos. Pai, toda surdez, Senhor Deus, Pai. Destrava todos os sentidos, Pai, em nome de Jesus. Se até agora ainda existe alguém travado, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, com o Teu Espírito Santo, visita essa pessoa, abra os sentidos dela, amoleça o coração dela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Diga tu és, Jesus. Amém, queridos. Fique à vontade, traz seu dízimo, sua oferta. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo, Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como Aleluia. Pastora Luciana, por favor. Que tempo, queridos. Que tempo precioso. As crianças, temos um culto especial. Estenda sua mão para cá. Vamos abençoar a nossa pastora. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo de louvor. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor está neste lugar, Senhor. Sei que Teu Espírito está neste lugar. Abençoe, Pai, o culto das crianças. Que o Senhor fale e ministre aos corações delas, Senhor. Da mesma forma, nós queremos abençoar a vida da pastora Luciana. Que ela seja a boca do Senhor sobre nós, sobre os nossos corações. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que Teu Espírito Santo a use, Senhor, a capacite com unção, ousadia, com toda a revelação que o Senhor quer para nós, Pai. Abençoamos a vida dela em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, queridos. Amém? Amém. Que tempo precioso, realmente. Que delícia a presença do Senhor. Durante todo o louvor, nós Te agradecemos, Jesus. Não somos nem dignos, Pai, da Sua presença passear em nosso meio, nos tocar dessa forma tão palpável, Jesus. Mas nós Te agradecemos, Pai. Te louvamos, Te adoramos. Bendizemos o Teu nome, Jesus. Declaramos gratidão, Jesus, por nos permitir, Pai, ter um pouco mais de Ti, Senhor. Sentir o Seu tocar, sentir, Jesus, o Seu consolo, o Seu conforto, o Seu abraço, Jesus. Obrigada, Jesus. Te louvamos, Te damos graças em tudo, Pai. O Senhor é maravilhoso para nós, Deus. Nós Te amamos. O Senhor é tudo para nós, Deus. Fica conosco em todo o tempo, em nome de Jesus.
Amém, queridos? Amém. Dava nem vontade de subir para pregar. Vontade de falar, continua, 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 de tão gostoso. Como é bom louvar a Deus, adorar o nome dEle. Amém, queridos? Mas quero compartilhar algo com vocês que Deus tem falado ao meu coração nos últimos dias. E ontem, através de uma situação que aconteceu, o Senhor confirmou ao meu coração, nessa madrugada também. Fui acordada 4h39 da manhã e vindo, né, algumas coisas também que complementavam, que falavam sobre aquilo que nós vamos conversar hoje. Então, eu queria te falar que eu creio que nós estamos no lugar certo, na hora certa, para ouvir algo que a gente acredita realmente que é do Senhor, porque foi algo que Deus ministrou ao meu coração, comigo, com a minha vida, e eu creio que Ele quer ministrar também com a sua nessa noite. Amém? Você recebe em nome de Jesus? Amém? Então repete assim comigo: eu vou lavar as minhas vestes. Amém. Vamos nos preparar para tomar um banho, então, no nome de Jesus. Amém? Queridos, nós temos passado por momentos muito diferentes, e muito tem sido pregado nesse altar sobre santidade. O pastor Murilo tem falado disso, muitos cultos, uma sequência grande sobre tudo isso. O pessoal foi para o clamor, voltou, e quanto que isso foi ministrado. E eu confesso que eu não pensava em falar exatamente sobre isso, mas Deus veio ministrando e comprovando no coração que não tinha como ficar longe disso. Nós temos visto que Deus, Ele realmente tem abalado todas as coisas, e Ele tem se manifestado e tem cumprido a palavra que está lá em Hebreus 12, falando que esse tempo existiria, que esse tempo aconteceria, que Deus abalaria todas as coisas, para que a gente visse e aquelas que fossem inabaláveis permanecessem de pé, no nome de Jesus. Amém? Mas aí você pode pensar assim: meu Deus, mas quem sou eu para ser inabalável? Nós não somos ninguém sem Cristo, mas nós somos tudo com Cristo, amém? Ele é inabalável, Deus é inabalável, e se nós estamos em Deus, então nós nos tornamos inabaláveis com Ele. Eu queria que você repetisse assim comigo: Deus é inabalável, portanto, se estou nele, serei inabalável, amém? Então nós temos visto isso, e a gente tem visto que para nós nos tornarmos essas pessoas inabaláveis, nós estamos num tempo de preparação. Deus, Ele tem nos conduzido para uma preparação, para esse avivamento que está vindo, para esse final dos tempos que tem sido pregado. Ah, pastora, mas as pessoas pregam sobre o final dos tempos faz tantos anos. Queridos, nunca nós vimos tantos sinais. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós temos visto muitos sinais, muitos sinais. E as casas têm sido abaladas, e as famílias têm sido abaladas, e as situações têm sido abaladas, e as estruturas têm sido abaladas. E a gente vê o cumprimento da palavra todos os dias, na nossa frente, a olho nu. E eu vejo que nós estamos sendo preparados. E não só para o final dos tempos, mas nós estamos sendo preparados, sim, para esse arrebatamento que está chegando, para essas bodas do Cordeiro. Nós estamos sendo preparados, a noiva está sendo preparada para esse casamento. No último dia que eu preguei aqui, algo que Deus vem ministrando ao meu coração de maneira muito forte também, que a gente tem orado muito e pedido muito por esse avivamento, que a gente quer experimentar tudo que o Senhor tem para nós. Nós já temos sentido uma presença diferente do Senhor, mas nós queremos mais, amém? E o Senhor vem ministrando ao meu coração que Ele precisa nos curar por completo, porque sem uma cura genuína, uma cura por completo, nós não temos como suportar tudo aquilo que o Senhor tem para derramar. Nós precisamos estar totalmente curados, sarados, para que Deus possa se manifestar através das nossas vidas também. Mas falando desse tempo que nós estamos vivendo, nos últimos dias nós tivemos o carnaval. Eu sei que você não pula carnaval, glória a Deus, amém, amém? Mas eu sei que você deve ter visto nas redes sociais
que houve inclusive um vídeo aí, eu queria até que os meninos fossem colocando, lá da Baby do Brasil, com a Ivete Sangalo, e elas em pleno carnaval. Quem aqui viu esse vídeo nas redes sociais? Muita gente viu. Alguns não viram, então nós vamos passar. E tá preparado aí, meninos? Então, em pleno carnaval, a Baby, ela veio falando do Apocalipse, que estava próximo, e ela falou ali, chegou a colocar datas, né? Não é o que a gente está aqui para fazer, porque o próprio Jesus falou que ninguém sabe o dia nem a hora, mas ali ela falou do arrebatamento, e isso teve uma repercussão muito grande. Depois disso, nós começamos a ver... Pode soltar. Volta para o início, por favor. Deixa bem alto e volta para o início. Senão o pessoal não vai conseguir ver direitinho. Você não pede, você manda. A você e a todo mundo, atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, gente, galera! eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta a Apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar o macetano porque Deus está mandando o macetano certo. Glória! É o macetano de Jesus. E Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque Ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira. Agora, pode ir colocando, por favor, o outro vídeo, daquele outro cantor que eu nem conhecia, um tal de Igor, que eu mandei também hoje aí para vocês. O outro vídeo do Igor, pode colocar também, por favor, Caleb, já na sequência. Não, esse não, o do Igor. O do outro cantor também da Bahia. Que Baby Consuelo diz que Jesus está voltando e é maluca, todo mundo sabe. Mas Jesus está voltando. Jesus usa os loucos para confundir os sábios. E ninguém está levando fé no que Baby falou ontem. Estão tirando como humor, blogueiragem. E o bagulho, ela falou a realidade. Tá? Eu acho que independente de qualquer religião, do candomblé, bruxaria, seja o que for, Jesus está voltando, isso é fato. E ainda há tempo de você correr para o braço do Senhor. E aí vem uma pessoa que tem moral, tem história para poder falar sobre, e fazem hora da parada. Mas quando Jesus voltar, e que aí apontar, fazer, você desacreditou da minha volta, aí fica dizendo, meu Deus, me ajude. Olhe pela minha família. A conta vai chegar para todos. Queridos, é muito forte isso. Eu já ouvi tudo quanto é tipo de comentário. Porque em pleno carnaval estão fazendo... isso é brincadeira com a palavra de Deus e não sei o quê. Eu vou falar a minha opinião sobre isso. A palavra de Deus diz... Tem uma passagem que Jesus, ele estava entrando, aquela entrada triunfal, ele no jumentinho, e todo mundo fazendo aquele barulho, porque Jesus estava entrando ali. E ali alguns fariseus falaram, manda esse povo ficar quieto, manda esse povo fazer menos manifestação, menos barulho. E Jesus falou assim, se eles calarem, até as pedras clamarão, até as pedras vão falar. E sabe, queridos, eu queria falar uma coisa para vocês. Aqui nesse púlpito você vê o pastor Murilo, você vê os pastores, os pregadores, tudo falando da volta de Jesus. Você já ouviu da volta de Jesus, amém? Só que lá naquele lugar, muita gente nem sabe o que é Apocalipse, o que é arrebatamento, o que é volta de Jesus. Então, quando você vê alguém lá no meio falando, Jesus está voltando, o arrebatamento está aí, está próximo. Queridos, ainda que naquele momento, pode ser que naquele momento não gerou nenhum efeito. No outro dia, a história ali da Ivete Sangalo, que vocês viram a expressão dela, né? Como que ela ficou ali revoltada, endemoniada. E ela começou a falar, eu maceto o Apocalipse, né? Vou macetar o Apocalipse. No outro dia, todas as redes sociais, jornais, começaram a falar e dar explicação do que era para os religiosos o Apocalipse, o arrebatamento.
E ali você vê a palavra sendo falada pelas pedras, mas a palavra sendo falada. E Jesus falou que ele não vai voltar enquanto todo mundo não tiver ouvido falar dele. Você acha que naquele carnaval ali da Bahia, sei lá onde que eles estavam, acho que Salvador, não sei. Você acha que ali não foi falado de Jesus? Você ouviu ali o nome de Jesus sendo falado? Você ouviu sendo falado ali do Apocalipse? E eu vou te falar mais, eu não sei se é verdade, mas nas redes sociais tem inclusive um testemunho, eu não achei depois para mandar para os meninos, mas eu cheguei a ver. Mostraram lá e circularam de um moço que estava lá no trio, lá embaixo no trio, e ele tinha decidido que era o último carnaval que ele ia pular. Que ele estava indo para pular o carnaval e depois ele ia se matar, porque a vida dele estava daquele jeito que você pode imaginar. Então ele foi para extravasar tudo para depois se matar. E ele ouviu aquilo ali e decidiu não se matar mais. Então eu vejo o nome de Jesus sendo proclamado. Eu vejo um carnaval, uma situação horrível, que a gente sabe tudo que acontece no carnaval, mas até naquele ambiente, as pedras clamando e falando: ei, nós estamos entrando no Apocalipse. Ah, porque a boca dela é santa, não é santa, é isso, tem aquilo. Queridos, Deus falou pela sarça ardente, Deus falou pela mula, Deus fala por quem Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser. E o nome dele sendo falado, as pessoas podem ser alcançadas num local onde nós não temos voz. Aqui o pastor Murilo tem voz, aqui nós temos voz. Nós vamos chegar lá, no Carnaval da Bahia, nós vamos subir naquele trio elétrico para pregar para as pessoas? Em nome de Jesus, um dia ainda vamos. Se chamar, nós vamos. Mas eles não vão chamar a gente de jeito nenhum, né? Não vão querer que a gente vá lá de jeito nenhum. Mas tudo isso mostra o tempo que nós estamos vivendo. Eu só quis trazer esses vídeos para a gente entender que realmente a gente está entrando nesse tempo. E a palavra que o Senhor veio falando comigo é que se nós estamos nesse tempo de preparação, que preparação é essa? Quando você vê um soldado que precisa ser preparado, esse soldado ele tem que ter esforço, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter comprometimento, ele tem que ter uma ação que é gerenciada por um comandante lá que fala tudo o que ele tem que fazer. E nós, vai ser diferente com a noiva de Cristo? Nós estamos nos preparando para um casamento. Quem aqui já se preparou para ir para um casamento? Você vai se preparar para um casamento, você marca a cabeleireira, você marca a maquiagem, você faz a unha. Os homens preparam mais rapidinho, mas não é que eles são mais santos que a gente não, viu? É porque eles têm menos coisa para fazer. Mas a gente se prepara, a gente se arruma. E a noiva está sendo preparada, nós estamos sendo preparados. Como nós estamos sendo preparados? Eu queria que os meninos abrissem aí, por favor, Apocalipse 22, 14. Como que eu vou me preparar? Repete assim comigo: lavando as minhas vestes. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Deixa aberto aí, por favor. Olha que interessante, que o lavar as vestes é uma condição. Nós lavarmos as nossas vestes é uma condição que Deus colocou para nós termos direito à árvore da vida e para nós podermos entrar na cidade pelas portas. Então, se eu preciso estar com as vestes limpas para ter direito à árvore da vida e para ter direito a entrar pelas portas, significa que a veste suja tira o meu direito de entrar pelas portas e tira o meu direito de ter acesso à árvore da vida. Amém? Abra, por favor, também Eclesiastes 9:8. Esse texto em que Salomão diz o seguinte: em todo o tempo, queridos, em todo o tempo, não é em algum tempo. Em todo o tempo significa 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, significa a vida toda, todos os anos, até Jesus voltar. Amém? Amém? Então, em todo esse tempo, sejam alvas, sejam limpas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. E ali a gente vê Salomão falando de duas coisas: o óleo sobre a cabeça e as vestes limpas. Amém, igreja?
A gente sabe que na Bíblia o significado das vestes, ele é um significado muito profundo e muito simbólico. Nós vemos muitas vezes as pessoas que estão sendo honradas, momentos de celebração, as vestes são trocadas. São colocadas vestes de louvor em vez de cinzas. Assim diz a palavra do Senhor, está lá em Isaías 61. E nós vemos em muitas situações de honra, de posição, de celebração, ser colocada uma veste nova, uma veste de louvor, uma veste de alegria, uma veste de celebração. Mas a gente vê também, em muitos momentos de luto, de tristeza, de humilhação, ter uma veste própria. A gente sabe que as pessoas se vestiam de saco para ter aquele momento de humilhação como um símbolo daquela humilhação. Então, as vestes, queridos, na Bíblia, ela tem um significado muito forte. E sabe, quando nós aceitamos Jesus, se você já declarou com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, e muita gente eu já ouvi falar assim, pastora, o pastor pergunta no final do culto, quem quer aceitar Jesus? E eu penso, eu tenho Jesus. Eu nasci na igreja evangélica ou na igreja católica, não importa em qual igreja que seja cristã, e eu sei quem é Jesus. Jesus é aquele que morreu, estava lá na cruz e ressuscitou. Eu tenho Jesus. Ter Jesus e confessar Jesus são coisas diferentes, amém? A Bíblia fala que nós precisamos reconhecer Jesus, está escrito lá em Romanos. Então, quando você veio aqui na frente algum dia, ou na sua casa, ou com seu amigo, ou no momento de oração, com seu irmão, e você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, como eu um dia confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, naquele momento, eu fico imaginando, pastor Murilo, descendo assim, uma túnica do céu, e ali Deus deixando aquela túnica, aquela capa, aquela veste nupcial ali à sua disposição. Falando, meu filhinho, minha filhinha, está aqui. Agora você tem direito a essa veste. Porque a palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. E ali eu penso no Senhor espiritualmente acontecendo. Daqui para frente, todo mundo que você vê para frente aceitar Jesus, você já começa a fechar o olho e ver se você vê descendo aí. Você vai lembrar disso. Porque eu fico imaginando, eu fico pensando, Deus entregando essa veste pura, essa veste maravilhosa dele para nós, da salvação, aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Então a gente entende que nós precisamos ter essas vestes limpas. E eu queria que os meninos abrissem, por favor, em Êxodo 19, do 10 ao 11, eu vou ler, porque algo que o Senhor ministrou comigo é que receber e manter são coisas diferentes. Repete comigo, receber e manter são coisas diferentes. A palavra de Deus nos mostra que quem entrega a capa, quem entrega a túnica, quem entrega essas vestes para nós é o Senhor. É sempre uma autoridade que nos entrega. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos do Senhor. Quando algo acontece, nós recebemos do Senhor. Quem tem o poder de entregar é o Senhor. E quem tem o poder de manter limpa é você. Olha para quem está do seu lado e fala assim, quem tem o poder de manter limpa é você. É você. É você. Não passa para outro não. Amém? Lá em Êxodo 19, do 10 ao 11, olha o que diz a palavra. Esse momento aqui, queridos, Deus tinha falado para Moisés que ele ia se manifestar ao povo. E ele vem dar esse recado para Moisés, porque ele não poderia se apresentar ao povo, se manifestar ao povo ali no Monte Sinai. Ele não poderia vir com a sua presença diante do povo, se o povo não estivesse santificado. E olha o que diz a palavra, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Amém? Queria que abrissem também Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Olha o que diz lá no Novo Testamento. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
É sem o que a gente não pode ver o Senhor, queridos? Santificação. Então, Deus vem e fala assim, ó, fique em paz com todo mundo, mas mantenha a santificação, sem a qual, a gente vê sem a qual o quê? Sem a santificação, vocês não verão a Deus. Então significa que a noiva, eu e você, nós não vamos ter acesso à presença, nós não vamos entrar nesse casamento, nós não vamos entrar nessas bodas, se nós não estivermos santos, se nós não estivermos puros, se nós não estivermos limpos. E isso é a palavra do Senhor. Não sou eu, não é ninguém que está falando, amém? Deus nos dá as vestes, mas quem mantém as vestes limpas somos nós. A palavra diz que Deus falou para Moisés, lavem as suas vestes. Ele não falou, eu vou lavar vocês. Não. Deus dá a roupa. Quem vai para casa lavar, colocar na máquina, fazer, é você, sou eu. Nós temos que ter esse trabalho. Isso é nosso, é nossa responsabilidade. Deus dá tudo para nós. Ele dá as vestes. Ele deu o sangue dele, o sabão santo. Mas quem vai lavar, quem vai decidir que não vai se sujar e que se encostar em qualquer lama, vai limpar, vai vir de novo, vai se arrepender, vai vir por sangue do Cordeiro, somos nós. Eu queria que os meninos abrissem, não precisa abrir não. Queridos, só para exemplificar, que é Deus quem dá essas vestes. Quando José foi honrado ali por Faraó, porque ele tinha revelado os sonhos de Faraó, tudo aquilo, quando Deus manda, até o diabo obedece. Ali Faraó, que era a autoridade ali sobre o José, entregou uma túnica, entregou uma veste nova, uma veste de honra a José. Colocou um anel no dedo de José e um cordão de ouro no seu pescoço. Foi entregue ali a José. A gente sabe que isso está na palavra. Quando o filho pródigo voltou, o pai chegou para os seus funcionários e falou assim, olha, vai lá, coloca uma veste nova no meu filho. Porque é o Senhor que nos dá as vestes, mas somos nós que mantemos elas limpas. Amém? Então, queridos, autorresponsabilidade. Não vem com esse negócio de, porque foi fulano que tem culpa. O Adão chegou lá e falou, foi a Eva, foi essa mulher que o Senhor me deu. É esse emprego que eu tenho. É esse lugar que eu moro. É esse povo que eu convivo. É esse trabalho que é todo mundo corrupto. É isso, é aquilo. Não é nada, é você e sou eu. 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 Deus nos prova, mas Ele quer nos aprovar. De vez em quando a gente sai meio reprovado. E aí é o momento do Espírito Santo vir e começar a dar ali as palminhas no nosso bumbum. Vem mais para cá, volta para o alinhamento. A linha está aqui, ó. Está andando meio torto, volta para o alinhamento. E quando nós aceitamos isso, as nossas vestes são lavadas por nós, no sangue do Senhor. Lavem as suas vestes. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. Nós precisamos todos os dias pedir para o Senhor sondar o nosso coração e lavar as nossas vestes. Por quê, queridos? Eu queria que isso entrasse agora na sua cabeça, no nome de Jesus. Repete assim comigo: santidade é um estado, é uma condição. Eu não sou santo, eu estou santo. Eu não sou santo, eu estou santo. São coisas diferentes. Por exemplo, eu nasci mulher, eu sou mulher. Tem muita gente querendo mudar aí, falando que não é, que foi, que se sente outra coisa. Não adianta, queridos. Eu nasci mulher, eu sou mulher. Agora, a santidade é um estado. E por que tem essa diferença? Porque sobre eu ser mulher, por mais que façam tudo que o povo tem feito para falar que é e que não é, a verdade é que vai nascer e vai morrer aquilo ali.
Nós somos aquilo que o Senhor nos fez. É a nossa identidade. Amém? Agora, a santidade é um estado. Porque hoje eu estou. Se eu errar, amanhã não estou. Aí depois eu posso estar. Me sujei? Não estou mais. Eu andei com o Senhor 10 anos. Estava santa. Fiz algo errado? Não estou mais. Eu posso perder. A santidade, eu posso perder. Isso significa que eu posso perder o casamento. Isso significa que eu posso perder as bodas do Cordeiro. Porque a santidade eu posso perder. A santidade, o Senhor nos deu livre arbítrio para perdermos. E não existe santidade parcial. Então a primeira coisa que eu queria que assim, no nome de Jesus, algo que entrou no meu coração e entrasse no seu, a santidade é um estado. A santidade é um estado. Você não é, você está. E aí a gente lê na Bíblia, Assembleia dos Santos, eu sou santa, você é santa enquanto você permanecer santo. Porque se eu deixar de ser santa, se você deixar de ser santo, nós estamos fora da Assembleia dos Santos. Assembleia dos Santos, para quem estiver santo. Amém? E a santidade, só existe santidade total. Santidade parcial não existe. Se é parcial, não tem. Se é parcial, não tem. Repete comigo, se é parcial, não tem. Não tem santidade parcial, queridos, não tem. Um dia o pastor Murilo pregou que o quase salvo é um totalmente perdido. Faz muito tempo, quem estava aqui naquela época? Levanta a mão, alguns. E ele explicou, se você vai prestar um vestibular, ele deu até esse exemplo, faz muitos anos. Se você vai prestar um vestibular, você faz aquela pontuação boa e você quase entra na faculdade, você não entra na faculdade. Se você quase ganhou, você perdeu. Então, se você foi quase salvo, eu fiz tudo, eu fiz quase tudo. Eu fui. Mas não fiz tudo. Fiquei. E ali Deus começou a ministrar comigo, em cima do vestido da Isabela, ontem. Fui buscar o vestido dela, e ela ia participar de uma festividade de casamento, e era um vestido todo branco. E eu cheguei em casa com aquele vestido em cima da hora, porque a costureira terminou um pouco em cima da hora, e o casamento já era de noite, e eu não queria lavar aquele vestido, porque eu falei, meu Deus do céu, o vestido nunca foi usado, já estava apertado, já deu rolo para colocar mais largo, mais apertado, mais largo. Fui 10 vezes na costureira, falei, se eu lavar e esse tecido encolher, eu tô perdida, né? Esse negócio não vai dar certo. E eu fiquei passando mal com o vestido, falei, não vou lavar. Mas fui passar um pente fino no vestido. Eu enxergo pouco, mas sujeira eu enxergo. E eu fui dar uma olhada naquele vestido e eu vi 2 manchas no vestido. Uma era bem pequenininha, mas bem marronzinha assim, aparecia. E a outra, ela era meio amarelada e um pouco, imagina, branco, a mulher manipulando o tempo todo o tecido, não tem como não sujar. E eu olhei e falei, meu Deus, não dá para ir para esse casamento com esse vestido sujo. O vestido tá sujo. E eu fiquei assim, e agora? Lavo, não lavo, lavo, não lavo, lavo, não lavo. Como que vem para casamento com vestido branco, mas que tá amarelado, que tá com mancha, que tá com bolinha marrom? Falei, gente, isso não é vestido branco, não tem como. E fiquei naquele impasse uns 15 minutos ali. E ali, Deus ministrando comigo. Não, tem que ser branco, tem que estar limpo. As vestes têm que estar limpas. E aí lá fui eu lavar o vestido. E fui, coloquei esse vestido de molho, e a manchinha não saía, eu esfregava essa manchinha e deixei lá de molho um tempo no sol. E até depois colocando ali o vestido exposto lá no sol, com a água, com o sabão. E ali Deus ministrando comigo, porque a roupa fica exposta ao sol e nós temos que ficar exposto ao sol da justiça, que é o Senhor Jesus, amém? Então nós, as nossas vestes, nós temos que ficar expostos ao sol, porque é ali na claridade, só na hora que eu cheguei em casa, que eu fui lá na claridade do sol, realmente ali do dia, que eu consegui ver a sujeira daquele vestido, que eu pude lavar aquele vestido como ele deveria, ficar limpo, lavar, passar, arrumar.
para ela poder usar realmente de forma correta aquele vestido. De forma correta. E ali, Deus ministrando ao meu coração, porque nós precisamos estar totalmente limpos. Eu queria que o Caleb abrisse aí 1 Tessalonicenses 5:23. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. E ele mostra que não é só uma parte limpa, outra parte suja, uma parte boa, uma parte ruim. Olha o que diz a palavra, queridos. É tão forte, a palavra do Senhor é tão verdadeira. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, não é em alguma coisa. Eu amo a palavra de Deus. E o português, como é vivo, como é real, ele fala, é tudo. Em vosso espírito, repete comigo, em vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É corpo, é alma, é espírito. Porque tem gente que fala assim, eu não estou aqui utilizando meu corpo, eu não sou nenhuma prostituta, eu não fico com ninguém, eu não estou beijando todo mundo na boca, eu não estou fazendo nada errado, eu não adultero, eu não faço. Mas a língua é do tamanho de um caminhão. Mas tem sentimento de raiva, de mágoa. Sabe o que é isso? A alma não curada. Sabe o que é isso? Uma alma doente, está suja. Às vezes a gente não prostitui o corpo, a gente prostitui a alma. Às vezes a gente prostitui o espírito. Pastora, como assim? O nosso corpo é essa matéria que você está vendo, que você pega, que você pode utilizar ele de forma errada. E ali a sua veste vai estar suja no seu corpo. No seu corpo. E eu imagino o Senhor Jesus olhando, preparado lá para o casamento. E chegando aquela noiva. Às vezes a gente, crente, toda feliz, achando que o nosso vestido está limpo. Nossas vestes estão limpas, pensando, eu nunca fiz nada errado. Sou uma pessoa santa. Mas Deus está vendo lá dentro. Ele está vendo lá dentro da gente. E Ele está falando, tem uma manchinha ali. Igual aquela do vestido da Isabela. É um pouquinho, você não está vendo. Eu estou vendo. Tem uma manchinha ali. Você tem raiva, você tem mágoa, você não gosta, você tem inveja. Você fala, você pensa, você faz. Às vezes, Ele vai estar olhando e você está lá. Você está bem no corpo, você está bem na alma, não tem manchinha nenhuma. Mas às vezes o seu espírito, que deveria ser ligado somente a Deus, o nosso espírito tem que ficar ligado somente a Deus. Às vezes você é uma pessoa que tem superstição, tem coisas até hoje, misticismo dentro da tua casa. E o seu espírito, que você fala tanto de Jesus, mas às vezes tem alguma superstição. Não vou pôr a bolsa no chão porque perde dinheiro. Não vou, não sei o que. Será que isso não está desagradando a Deus, da gente ficar preocupado que, não posso passar embaixo da escada, ou tem que andar com isso na carteira, ou não, eu tenho que levantar sempre com o pé direito, não sei. O que é? Porque eu não sou idólatra. Porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo. E a gente só enxerga uma coisa e a gente não enxerga tudo. E Deus está sacudindo tudo e falando assim, as convicções de vocês estão sendo quebradas. Olha, vocês não estão vendo? Essa estrutura aí está falida, isso daí que vocês estão enxergando só desse jeito aqui, olha, quadradinho, isso não existe. Foi vocês que inventaram esse negócio desse jeito. Tem muito mais coisa, é profundo. Repete assim comigo, é no corpo, é na alma, é no espírito, é no corpo. É na alma e é no espírito. Nas 3 esferas, porque nós somos um ser triuno. Nós não somos uma coisa só, nós somos 3 em 1 também. Então, os 3 pontos têm que andar de acordo com o Senhor. Amém? Amém mesmo, queridos? Amém. E ali o Senhor começou a falar comigo também sobre o óleo sobre a nossa cabeça. E o óleo também tem uma simbologia tão forte na palavra de Deus. Quando fala que não deve faltar o óleo sobre a nossa cabeça, lavem sempre as suas vestes e que não falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que óleo é esse? Qual que é o símbolo desse óleo? Você sabe que o símbolo desse óleo é o Espírito Santo. Você sabe que o símbolo desse óleo é essa unção do Senhor sobre a nossa vida? Pastora, mas eu não sou ungido.
Querido, não é unção de trabalho que nós estamos falando aqui. Senão estaria escrito assim, e não falte o óleo sobre os pastores, e não falte o óleo sobre os evangelistas, e não falte o óleo sobre os apóstolos, sobre os diáconos, Não é isso. É sobre todos nós que estamos lavando as nossas vestes. Não falte o óleo sobre a nossa cabeça. E esse óleo significa o quê? Uma pessoa que tem a unção de Deus sobre a cabeça, que tem Deus na mente dela, ela tem uma mente de governo. Ela tem uma mente saudável. Ela tem uma mente, um governo do céu sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a família dela. Então ali Salomão estava falando assim, que não falte o governo do céu sobre a sua cabeça. Amém? Não falte o governo do céu sobre a sua cabeça. Estava falando, não falte a unção de Deus sobre a sua cabeça. Ali ele estava falando assim, não falte a dependência de Deus sobre a sua cabeça, porque a cabeça comanda tudo. Se os nossos olhos forem bons, da onde que vem a visão? É da cabeça. O nosso nervo óptico está onde? Está situado aonde? Na cabeça. A audição está situada onde? Na cabeça. Ali a médica, não é? Está tudo na cabeça. Então, quando a Bíblia fala, se seus olhos forem bons, está falando aqui, da nossa mente, da nossa cabeça. É disso que está falando. E ali Salomão falando assim, não falte sobre a sua cabeça esse óleo que vai mostrar que você é dependente de Deus, que vai mostrar que na sua casa tem governo do céu, que vai mostrar a sua submissão a Deus. Porque se esse óleo estiver sobre a sua cabeça, vai ser fácil você se submeter a Deus. Mas se esse óleo estiver sobre a sua cabeça, vai ter transformação da tua mente. Lembra aquele versículo lá de Romanos que fala assim, renovai a sua mente, transformai a sua mente, sejam renovados pela transformação da sua mente para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, tem que ser transformada a mente, tem que ter óleo sobre a cabeça. Tem que ter óleo sobre a cabeça, coloca a mão assim na sua cabeça, tem que ter óleo na minha cabeça. Para ter governo do céu na minha cabeça. Para ter unção de Deus na minha cabeça. Para ter dependência de Deus na minha cabeça. Para ter submissão a Deus na minha cabeça. Para ter transformação de mente na minha cabeça. E eu quero falar mais uma coisa agora para você. Esse óleo é um selo do Senhor contra as hostes malignas, contra as forças do mal, contra os principados, contra as potestades que afligem a nossa vida nessa terra. Esse óleo é proteção de Deus. Através desse óleo nós temos autoridade contra essas hostes malignas, porque é um selo de Deus sobre a nossa cabeça. Eu queria que os meninos passassem aquele último vídeo, por favor. Você vai ver que lá no passado, quando você vê no Salmo 23, Davi falando para Deus ungir a cabeça dele com óleo, para que seja transbordado o seu cálice, você vai entender por que ele falava isso. Porque ele cuidava de ovelhas. E ele usou ali uma linguagem do que ele fazia com as ovelhas dele, as ovelhas do pai dele.
Amém, queridos? Você está entendendo o que Satanás quer fazer com a mim e com a sua vida? Ele quer colocar bichos na nossa cabeça. Ele quer trazer coisas para a nossa mente. Porque ali a gente fica louco, está amarrado em nome de Jesus. Ali não acontece uma transformação da nossa mente. Ali a gente não tem um governo do céu sobre a nossa casa. Ali a gente não tem submissão a Deus, dependência de Deus. Porque falta óleo na nossa cabeça. E ali, como as ovelhas daquela época, a gente quer se debater, a gente quer bater a cabeça naquilo que dá para tentar resolver, fazer do nosso jeito, dá tudo errado. Dá tudo errado. E ali é morte. Ah, pastora, mas a gente não morre igual a ovelha que vai lá e bate a cabeça e cai dura. Não, a gente tem morte espiritual, que é muito pior. Porque se a gente morrer estando salvo, nós vamos para o céu, é lucro. Ah, mas eu não quero morrer. Eu também não, queridos, ainda não. Mas Satanás não quer matar uma pessoa que está juntinho de Deus, não. Porque se ele matar essa pessoa vai para o céu, ele perde a alma dessa pessoa. Ele quer dominar essa mente, ele quer fazer a gente desanimar, ele quer fazer a gente sucumbir, porque ele quer fazer a gente morrer espiritualmente, porque a gente fica igual um morto-vivo. Um morto espiritualmente, ele fica igual um morto-vivo. Ele levanta, ele vai lá, ele come, ele anda, ele não tem direção, ele não tem propósito de vida, ele não tem nada. Ele só tem um corpo ambulante. Mas no nome de Jesus, não é isso que Deus tem para nós. E não é isso que nós queremos para nós. E não é isso que nós vamos viver. Amém? Queria que vocês ficassem de pé no seu lugar. Eu queria orar. Quero orar com vocês, quero orar por mim, quero orar por vocês. E dentro de tudo isso que Deus veio ministrando ao meu coração, eu sei que às vezes a gente vem para a igreja e às vezes a gente nem está num dia tão bom e a gente fala: Deus, eu quero uma palavra que console o meu coração. Senhor, eu quero sentir o seu amor. Eu queria te falar: sinta-se amado pelo Senhor, porque o Pai corrige o filho a quem ama. Sinta-se amado pelo Senhor, porque o Senhor, Ele quer endireitar as nossas veredas. O Senhor quer nos colocar exatamente no centro da vontade dEle, e é o único lugar que nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. No centro da vontade de Deus. Nós que às vezes somos pais, talvez tenha pais aqui, e você ama tanto o seu filho, e muitas vezes você precisa corrigi-lo. Então eu não sei em que área da sua vida, da minha vida, Deus ainda precisa nos mostrar, para que a gente possa lavar as nossas vestes, e a responsabilidade é nossa de lavar. Eu quero ler Salmo 139, do 23 ao 24, se os meninos puderem colocar aí, Salmo 139, 23 e 24, que essa seja a nossa oração de hoje, até Jesus voltar, e em nome de Jesus nós vamos para o céu com Ele, amém? E nós precisamos orar e falar: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Pode passar. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Coloca o 23 de novo. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. No nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria te convidar a abaixar sua cabeça. Nós vamos louvar um pouco e orar e falar com o Senhor. Que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. Em nome de Jesus. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta.
lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Vamos declarar para o Senhor. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Senhor Jesus, colocamos nossas vidas diante do Senhor, Pai. Com tudo isso que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, Pai. Temos visto muitas coisas nesses últimos tempos, Pai. Quantas coisas têm acontecido à nossa volta, nas nossas casas, nas nossas famílias, Pai, nas nossas igrejas, Senhor, com as pessoas que nós conhecemos, até mesmo conosco, Senhor. Quantas coisas, são tantas coisas, Senhor. Mas nessa noite nós queremos colocar, Pai, em primeiro lugar, nossas vidas diante do Senhor. Nós queremos que o Senhor nos mostre, Senhor, sonda o nosso coração nessa noite, Pai. No nome de Jesus, sonda os nossos corações e mostra, Pai, se existe alguma manchinha, Senhor, se existe alguma coisa que precisa ser lavado, que precisa ser tirado das nossas vestes. Nós não queremos sucumbir, nós não queremos, Senhor, ficar abalados, nós queremos permanecer, nós queremos estar com o Senhor, nós queremos participar, Jesus, desse casamento, nós queremos participar das bodas, em nome de Jesus. Eu queria te convidar, querido, se você quer, no nome de Jesus, estar colocando diante do Senhor a sua vida, eu queria que você desse um passo à frente, eu queria que você viesse aqui para frente. O Senhor também colocou no meu coração um ato profético. E eu quero até pedir para o pastor Murilo vindo aqui em cima, por favor. Porque a palavra de Deus mostra que ali, no Salmos 23, Davi falava que era para Deus ungir a cabeça dele com óleo. E ali ele estava falando das ovelhas. E o pastor unge as ovelhas, ele coloca o selo do Senhor sobre a cabeça de cada um. Se você quer receber esse selo nessa noite, eu queria te convidar a vir aqui para frente. Eu pedi para o pastor Murilo, para ele como pastor dessa igreja, ele fazer um selo nas ovelhas, aqueles que quiserem, para que todo mundo espiritual veja, para que demônios vejam, para que esses insetos espirituais não pousem na nossa cabeça, não venham na nossa casa, não toquem nas nossas vidas, não toquem nas nossas famílias. Nós não queremos sucumbir como o diabo quer que a gente venha sucumbir. Nós não queremos ser tocados pelo diabo. Nós não aceitamos que Satanás tome conta das nossas famílias, da nossa mente. E nós queremos declarar que nós somos selados pelo Senhor. Então, oh Jesus, que era lindo, Jesus, que era lindo.
ajudar ele a ungir as pessoas? Pode morar aqui. Ei, os pastores que estão aqui conosco, pastor Lucas, pastora Cris, por favor. Alexandre e Alice não estão, né? Imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu esperava, eu amo a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperava. Escute, querido, eu creio muito em cada ato profético, em tudo aquilo que Deus libera sobre esse altar. Nós sabemos que tem uma autoridade pastoral sobre essa casa e nós temos homens e mulheres de Deus. Então, eu, como pastor, abençoei, ungi os nossos pastores e eu quero dar uma orientação para a gente ser prático. Em espírito de oração, enquanto o louvor estiver ministrando, você vem em um de nós quatro, nós estamos em quatro, nós só vamos orar rapidinho, selar a sua mente, a sua cabeça, e creio que no reino espiritual há uma marca, igual nós vimos ali como os pastores de ovelhas faziam nas ovelhas, né? Nós cremos que uma marca espiritual para proteção, para cobertura, para bênção, para tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Então vocês vêm, recebam e já podem voltar para o seu lugar para a gente saber quem que foi ungido e quem não foi ungido, ok? Então vocês três viram de lá, assim, viram só para frente e a gente unge aí mesmo. E vocês podem vir, querido, metade, ok? Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo a minha casa. Pode morar aqui, pode
vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava Que era linda assim. que era lindo assim. Meu noivo, Esperar, eu abro. a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu Não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. tem fogo nos olhos. E eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim. as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Cadê a pastora? Foi arrebatada? Amém, queridos? Põe a mão assim, ó, sobre a sua cabeça. Fala assim, ó, eu estou selado pelo Espírito Santo de Deus. A minha mente é do Senhor Jesus e está guardada no Senhor. O meu coração pertence ao Senhor. Guarde o meu coração, Deus.
Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte? Amém, queridos. São atos simples que podem fazer toda a diferença nas nossas vidas. Tem uma marca espiritual sobre todas as nossas vidas, as nossas cabeças, em nome de Jesus. Amém? Mesmo de pé, eu preciso dar alguns recados que nós já vamos encerrar. Sábado nós temos culto dos jovens, domingo de manhã nós temos culto dos curso de casais, domingo à noite, culto. Você precisa estar aqui, Deus tem algo poderoso, eu sei, para nós. Mas no dia 8 de março, nós temos aí o Dia das Mulheres. Não sei se temos ou não. Mas dia 8 de março, que dia? 8 de março. Quer dizer, é o Dia das Mulheres. Então, homem, você está convidado a cuidar dos filhos, fazer comida para ela, dar um presente para ela, entendeu? Liberar ela, abençoá-la, ok? Mas nós vamos ter aqui um evento, não gosto desse termo, nós vamos ter um ajuntamento de mulher cheia do fogo, amém? Iluminadas, um tempo de comunhão, de fé, de testemunho, de palavra, de comes e bebes e etc. Não vou falar mais, o spoiler já foi grande. Mas, dia 8 de março, você precisa fazer a sua inscrição e mais. Você tem que convidar 10 mulheres para você vir, querido. Não, se você convidar 8, você pode vir também, entendeu? Mas se você convidar 10, eu vou ficar mais feliz. Mas convide sim, venha participar, seja instrumento de Deus na vida de outras mulheres, é só para vocês, vai ser bênção, vai ser aqui, amém? Outra coisa, 12, 13, 14 de abril vai ser o nosso encontro. Você que não fez, você deu o seu nome, 12, 13, 14 de abril, em nome de Jesus nós vamos ter o nosso encontro. Amém? E os outros recados eu dou domingo, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse culto, nós te amamos, te adoramos, obrigado pelo selo, obrigado pela tua presença, obrigado pela palavra, que nós possamos ser uma igreja de vestes brancas, de vestes limpas e prosseguir para o alvo que é Cristo, Pai. Nos dê um final de semana abençoado, abençoe cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, vá em paz então, até sábado e domingo, em nome de Jesus.